Vamos ficar de pé, João 9:1. Daqui a pouquinho você vai sentar e eu vou continuar de pé, tá? Então vamos lá. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os pais dele. Repete comigo: nem ele pecou e nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem o quê? As obras de Deus. Não é que o pai e a mãe não tinham pecado, mas a cegueira dele não era por consequência do pecado dele ou de seus pais. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Enquanto aquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi e lavou-se e voltou como? Vendo. Fala, e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntavam: como foram abertos seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pela palavra e por essa campanha que começa hoje, aonde nós vamos viver, Senhor, libertações na nossa vida, aonde nós vamos viver cura, que por anos muitas vezes tem, Senhor, assolado vidas, famílias. Por isso eu te peço, toma minha vida nas tuas mãos e me usa, e toda a honra e toda a glória eu entrego ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós estamos começando essa campanha de 7 domingos de cura e libertação. Fala assim: eu vou fazer esses 7 domingos de cura e libertação. De novo. Amém. Eu espero que sim. Amém? Queridos, olha, quando a gente fala de cegueira, hoje nós vamos ter a libertação de todo espírito de condenação. O que nos condena? O que faz a gente se sentir condenado, muitas vezes, viver uma vida sem sentido, uma vida triste, uma vida sem propósito, uma vida onde as coisas não acontecem. Você pode imaginar coisas que você acha que você está condenado. A não ser feliz, a não viver uma vida abençoada e próspera como você vê outras pessoas ou pessoas viverem. Você muitas vezes acha que está condenado a não viver os sonhos que estão no teu coração. Às vezes você se sente condenado com palavras que foram colocadas e declaradas para você. Muitas vezes nos sentimos condenados a viver uma vida que não é a vida que Jesus nos propôs a viver. Porque algo ruim aconteceu na sua vida. Porque algo no seu passado gerou um trauma tão grande que você se coloca nessa posição de estar condenado e ter que pagar um preço por essa condenação. A pessoa que é condenada pela justiça, ela tem que ir pagar. E é determinado a ela o tempo que ela vai ter que pagar pelo mal que ela fez, né?
a justiça. E o que te condena? O que faz você achar que você não é merecedor por causa de um erro, por causa de uma escolha, por causa, às vezes, da falta de visão que você tem de você mesmo, da visão que você tem daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, da vontade de Deus que é para a sua vida. E isso nos faz ficarmos exatamente nessa condição aonde nos sentimos aprisionados, limitados, sem conseguir viver uma vida de liberdade, porque quem está condenado não está livre, está preso a algo ou a alguém. E eu estava meditando hoje a respeito dessa cegueira. Jesus, ele chega, por onde ele passava, ele via pessoas doentes, enfermas de todo tipo, possessas de espíritos malignos, enfim. E Jesus, ele passa e ele vê ali um cego. E não era mais um cego, mas algo estava ali, através da vida daquele homem, algo que Jesus queria manifestar, tanto para os seus discípulos, como para aquele povoado, tanto para aqueles judeus, os religiosos, os fariseus e os saduceus, para que eles entendessem qual era a missão de Jesus e o que ele veio fazer aqui. Porque eles já condenavam Jesus, eles já não aceitavam, os religiosos, que Jesus era o Messias. E eles sempre procuravam motivo para desprezar Jesus e condenar Jesus em todos os sentidos. Aquele dia era sábado. E o dia de sábado, vocês sabem que para os judeus, a partir das 6 horas da tarde, de sexta-feira, até as 18 horas do sábado, eles não fazem, eles não trabalham. Eles dedicam esse tempo a Deus. É muito engraçado porque quando eu fui para Israel, uma das primeiras vezes, a gente fica no hotel, e eu fui apertar lá o elevador. Aí de repente o elevador, todo andar parava. Eu, gente, eu não apertei porque todo andar para. Aí depois caiu a ficha, não, hoje é Shabá. Então nem para apertar o elevador eles apertam, eles já abrem. Eu não sei como que eles fazem, deve dar umas gambiarra lá, eles devem fazer um esquema naquilo que eles acham que eles estão guardando o sábado. Eles guardavam o sábado e não podia praticar a medicina. Se tinha alguém doente, ela tinha que ficar doente. Ela tinha que ficar com as dores dela, ninguém podia fazer nada no sábado, aliás, até hoje. Eles guardam, eles não fazem, porque eles dedicam esse dia ao Senhor. Só que, por um lado, guardar um dia para o Senhor, para nós é o domingo, que é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, diferente do calendário judaico. A gente sabe que nós vamos fazer as coisas. E o que é guardar esse dia? É dedicar esse dia para Deus. É dedicar esse dia para que a nossa prioridade, claro, todos os dias, mas esse dia especialmente, seja um dia em que eu vou dedicar para o Senhor. E quantas vezes a gente até se sente cansado, faz tanta coisa, mas na hora de vir para a igreja, de fazer alguma coisa, parece que vira um peso. Então, em nome de Jesus, que a gente não se torne religiosos, achando que praticar o cristianismo é um peso, é uma obrigação, e não é, queridos. É uma vida que você vai viver com alegria, com prazer. Um preço se paga, sim, mas é por algo que eu tenho entendimento de que o maior sacrifício já foi feito por Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. E eu estava pensando hoje sobre este cego e sobre a cegueira. Aquele homem estava condenado a viver uma vida sem enxergar o mundo material. Ele não tinha condições de enxergar, e como a gente viu aqui, desde nascença. Então aquele homem, ele nunca tinha enxergado. Ele nasceu cego. Então as pessoas que viam essa deficiência, elas já discriminavam essas pessoas. Elas já olhavam com um olhar de superioridade, achando que ele, essa pessoa com essa deficiência, ela tinha uma condição espiritual menor do que a deles.
Já a casta, né, de sacerdotes, enfim, eles já se colocavam numa posição de superioridade diante do povo leigo. Diante de uma pessoa que tinha uma lepra, tanto que eles moravam fora da cidade porque eles eram amaldiçoados e a praga, a lepra era uma praga que contaminava, então eles moravam fora da cidade e essas pessoas nessa condição, ela não podia trabalhar. Ela era limitada e ela ficava como mendiga, pedindo esmola para sua própria sobrevivência. Então, queridos, existem dois tipos de cegueira. Essa que eu estou falando, que nos impede de enxergar o mundo material, que era o caso desse cego, e que existe também a cegueira espiritual. E eu quero dizer para vocês, tanto o cego quanto os religiosos eram cegos. Não havia apenas na vida daquele homem específico que Jesus encontrou ali, nessa condição de cegueira desde nascença. Mas Jesus nos mostra aqui pela palavra que a religiosidade, que aqueles homens que defendiam tanto as leis de Moisés, que desprezavam Cristo, Jesus como Messias, e que julgavam as pessoas pela sua aparência, por essas condições, eles também estavam tão ou mais cego do que aquele próprio cego, e nós vamos ver um pouquinho aqui, descrevendo um pouco a história. E olha que interessante, os discípulos, imediatamente eles já perguntam: Senhor, quem pecou? Olha como já estava na mentalidade, olha como que já estava incutido ali na cultura deles, que qualquer pessoa que tinha uma deficiência, ela tinha um pecado. Será que é diferente hoje? Será que é diferente? Será que a gente também não tem esse olhar crítico? Esse olhar aonde a gente aponta o dedo porque uma pessoa de repente tem não apenas, né, na condição física uma deficiência, mas uma pessoa que é limitada espiritualmente. Uma pessoa que não tem entendimento, não tem conhecimento espiritual. Será que a gente não trata essa pessoa com esse mesmo julgamento que aqueles religiosos julgavam? Nós precisamos nos colocar na posição do cego enquanto vítimas do preconceito. E nós também temos que nos colocar na posição desses religiosos que julgavam as pessoas por aparência. E que muitas vezes nós estamos também dentro de uma cultura cristã evangélica, ou apostólica, como você quiser, pentecostal. A gente também tem esse olhar crítico de julgar as pessoas, de colocar as pessoas numa posição, num patamar espiritual diferente do nosso. Claro que existem capacitações, claro que existe pessoas que têm e trabalharam pelo tempo a sua vida espiritual, cresceram, se desenvolveram e são pessoas espiritualmente mais capacitadas do que outras. Mas isso não significa que essa pessoa com mais capacitação, que ela seja melhor do que a outra, que ela tenha mais direitos de ser abençoado, de ser reconhecido, de ter honra. E era o que acontecia com aqueles religiosos. Eles tratavam esse tipo de pessoas com desprezo, e elas não eram valorizadas. A gente sabe que existe a luta e o preconceito contra o racismo, contra as mulheres. A gente sabe que existe tantos temas para a gente abordar aqui, e que sem a gente perceber, está incutido em nós e na nossa cultura, já julgarmos antes de conhecer a história da pessoa. Antes de entender o que levou a ela àquela condição de vida. Porque a gente pode apontar o dedo e falar que aquela pessoa está em pecado. Porque uma desgraça aconteceu na vida dela, porque uma calamidade aconteceu na vida dela, porque algo ruim aconteceu na vida dela, e com a gente mesmo, porque às vezes esse olhar é para nós mesmos.
Você acha que Deus está te castigando? De que Deus não está te abençoando porque você teve uma história de vida que você não conseguiu perdoar sua história de vida? E que já foi perdoada por Cristo se você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Porque a palavra fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não há condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Fala, nenhuma condenação há. Fala bem alto, nenhuma condenação há para aqueles que são o quê? De Cristo Jesus. Então, se você é um cristão, um servo de Deus, não tem condenação para você. Não importa a cor da sua pele, não importa o seu saldo bancário, não importa os anos de vida que você está ou não está na igreja, você é filho de Deus, aleluia. E toda condenação na sua vida está sendo quebrada hoje, aleluia. Amém? Fala, nenhuma condenação está sobre a minha vida. Bispo, mas homens me condenam. Homem a homem, Deus é Deus. Amém? O homem vai continuar tendo esses julgamentos. O homem vai continuar tendo esse olhar. Mas a misericórdia de Deus te alcançou. A misericórdia do Senhor te perdoou e te fez nova criatura. Aleluia. E as coisas velhas, elas passam, e o Senhor faz nova todas as coisas. Jesus olhou para aquele cego, nessa perspectiva de que ele era um filho de Deus, de que ele era uma pessoa que fisicamente tinha limitações, mas que o poder de Deus na vida dele podia mudar a história, e por isso ele estava naquela condição de mendigo, por isso ele estava naquela condição de não viver o que Deus, o Pai, entregou para nós como filhos de Deus. E a palavra fala que Jesus fala para os seus discípulos, não foi ele que pecou, e nem foi os seus pais que pecaram. Jesus está quebrando essa ideia da religiosidade que está impregnada em nós, queridos. A gente cresce com esses preconceitos e a gente nem percebe que a gente está tendo um discurso, uma atitude preconceituosa. Hoje, com todas as falas que a gente tem aprendido, a gente entende quantas pessoas sofreram e sofrem ainda por estarem condenadas a determinada coisa por causa de um aspecto físico, de uma aparência. Infelizmente, a gente sabe que vai ser difícil, eu não sei quantas gerações a gente vai precisar mudar isso, mas a gente precisa entender uma coisa, a gente não pode desistir de compreender a verdade de Deus na nossa vida e buscar que esses preconceitos sejam quebrados na nossa vida. E a gente possa ter um olhar de mais amor e menos julgamento. Que a gente olhe e veja, às vezes, até a falha, a fraqueza de uma pessoa, e até mesmo a ignorância, e olhar com o olhar de amor. E esse olhar de Jesus que nós precisamos ter. Com pessoas que, às vezes, não tiveram opção de vida e as oportunidades de vida que você teve, que eu tive, mas que elas são dependentes desse amor. Por isso que o trabalho social na igreja, que é uma das formas, a gente precisa chegar nessas pessoas que ninguém olha para elas, muito pelo contrário, elas são desprezadas, elas são discriminadas e ninguém tem coragem de olhar para elas com amor. Saber que traz daquelas vestes sujas, debaixo daquele mau cheiro e daquela condição tão horrível, tem ali um ser humano, um filho de Deus, uma vida que precisa que alguém olhe para ela com misericórdia. Talvez escolheram estar nessa posição porque a família inteira julgou, porque a família inteira apontou o dedo.
E essas pessoas escolhem viver uma vida assim porque elas não deram certo. Ou porque o casamento não deu certo, a família não deu certo, a vida profissional não deu certo. Se você perguntar para eles, esse é o seu sonho de vida? Não é um sonho de vida de ninguém. Por uma prostituta, por uma pessoa que a gente olha e fala, é muito pecador. Mas que eu preciso entender que essas vidas precisam de libertação. Elas precisam de cura. E quem vai levar isso somos nós, porque nós temos em Cristo Jesus a cura e a libertação. Nós temos o poder da palavra que vai trazer para essas vidas essa transformação. Amém? Jesus fala, não foi nem seus pais que pecaram e nem ele. Mas foi para que se manifeste o quê? A obra de Deus. Não fique preocupado com o processo. Se apegue à palavra que Deus já te deu. Amém? Eu vou repetir. Não fique preocupado e preso no processo. Confie na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. É isso. Vença esses pensamentos, vença essas palavras, vença esse estigma, vença todas as situações externas, porque haviam aqueles religiosos. Não vai dar tempo hoje de eu falar, porque o tempo passou muito rápido, eu não quero me estender, mas eu quero ficar nesse ponto com vocês. Não se preocupe com o processo. O processo de Caleb foram também lutar para todo mundo. E só depois que ele lutou a guerra de todo mundo, ele conquistou o que era dele. Hebrom. Deus tem um processo. Para Moisés, Deus falou assim, olha, fica aí 40 anos no deserto. Para você ser treinado, depois você vai libertar o meu povo. E depois você vai passar outro tempo no deserto. Mas antes de passar esse deserto com o povão, você vai passar um deserto sozinho. Você vai, porque as suas atitudes, muitas vezes erradas, decisões erradas, nos levam para o deserto, mas esse é o processo de Deus. Quantas pessoas, olha para os homens de Deus, cada um teve um processo, alguns até parecidos. Outros viveram um processo tão difícil, tão doloroso. Para Jó foi perder tudo. Tudo foi tirado dele. Mas esse foi o processo para viver e ver Deus na vida dele. Porque ele só conhecia de ouvir falar. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você os 3 pontos importantíssimos para a gente poder vencer essa cegueira e ser liberto do espírito de condenação. Fala assim: o Senhor me liberta da condenação da ignorância. Amém? Aqueles homens e os seus discípulos eram ignorantes. Aquele cego não sabia que tinha um poder que podia mudar e que ele achava que ele estava condenado. E quantas vezes, pela falta de entendimento, a gente passa às vezes muito mais tempo num processo que não precisaria ter demorado tanto tempo. É que a gente quer fazer do nosso jeito. Em segundo lugar, ele fala assim: o Senhor me liberta da condenação da miséria humana. Amém? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Então, em nome de Jesus, você vai hoje se libertar da condenação humana. O que falaram para você desde a sua infância, o que muitas pessoas, até que você ama e confia, falaram coisas que você se colocou debaixo dessa palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque se nascido na carne você recebeu maldição e sentença, você nasceu no Espírito e o Espírito te vivificou e te libertou da cadeia do pecado. Em nome de Jesus, amém? E não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé e fala em terceiro lugar.
eu declaro que o Senhor me liberta do jugo da religiosidade. Quantos são machucados pela religiosidade? Quantos são condenados por causa da religiosidade? Porque aqueles religiosos chamaram aquele cego e falaram assim: quem te curou? Como isso pode acontecer? Hoje é sábado, ninguém pode praticar isso. E eles não aceitavam que Jesus era o Messias e que ele poderia fazer milagre. Agora eu te pergunto, quem era mais cego? O próprio cego ou aqueles religiosos? Porque o cego, Jesus abriu os olhos para ele enxergar. Não só a visão material, mas a visão espiritual. Porque aquele homem reconheceu e ele disse: eu não sei se ele é profeta ou não. Eu só sei de uma coisa: ele me curou. Aleluia. Ele me curou. E uma pessoa que tem esse poder só pode ser alguém de Deus, vinda de Deus. Amém? E eu quero fazer uma proposta para você. Quem aceita que é a proposta da bispa? Levanta a tua mão e fala assim: o que não vier de Deus, eu não aceito mais na minha vida. Fala de novo. O que não vier de Deus, eu não aceito mais na minha vida. Mas o que vier de Deus, tô dentro. Aleluia. O que vier de Deus, eu quero para minha vida. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas dizem, eu creio, aleluia, que Deus tem poder hoje para me libertar. E Deus vai abrir os olhos. Deus vai fazer você enxergar as coisas que você não tem conseguido enxergar. O que tem te cegado, querido? O teu entendimento? O que tem te cegado? O teu posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus, de perseverança, de fidelidade. Hoje você vai deixar essas escamas caírem dos teus olhos e declarar: em nome de Jesus, o meu Redentor vive. Ele pode me curar, Ele pode me libertar. Não existe nada, nada do teu passado, nada do que a tua família tenha feito que você precise pagar aqui. Jesus já pagou o sacrifício. Ele já pagou o preço para te dar liberdade. Fala comigo: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Fala bem alto: foi para a liberdade que Cristo me libertou. E fala: e eu não vou me submeter mais a jugo de escravidão. Porque se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou. Aleluia, essa liberdade que o Senhor veio trazer para a tua vida hoje. E os teus olhos espirituais estão sendo abertos. O Senhor está tirando as escamas dos teus olhos. O Senhor está quebrando a sentença que era contra a tua vida. E Ele faz você enxergar, aleluia, não só as coisas que são visíveis e às vezes a gente não enxerga. Quem já ouviu falar que o maior cego é aquele que não quer ver, que não enxerga, que não quer ver? Ele tem até olhos para enxergar, mas não enxerga, mas não consegue entender. E hoje o Senhor vai tirar essa cegueira da sua vida. Você vai enxergar quem você é. Você vai enxergar quem é Deus na sua vida. Você vai enxergar a verdade de Deus, não a mentira e a manipulação da religiosidade de homens e daquilo que você já foi e continua sendo julgado. Queridos, olha, a família, a palavra de alguém que é muito próximo de uma família pesa muito para a gente. É muito difícil às vezes a gente apagar, esquecer e até perdoar coisas que foram faladas, coisas que você ouviu na sua infância, coisas que você viveu e que pessoas deveriam ter olhado para você, enxergado você, mas elas não enxergaram, porque elas também não tinham visão para enxergar. Elas também se omitiram, elas mesmas, como os discípulos, achavam que aquilo ali era normal, era comum. E se alguém tinha alguma deformidade, era porque, vamos dizer assim, ela era culpada por isso. Mas hoje o Senhor está quebrando essas mentiras, esses estigmas que você acreditou
a seu próprio respeito e a respeito de outras pessoas que o Senhor hoje quer abrir os teus olhos para enxergar.